A sabedoria de instrução inicial é como um círculo materno em torno de uma criança espiritual, de uma criança, de um sim que o sistema profundo do ser humano está a dizer. Seres humanos são simultaneamente pateticamente frágeis e a maior aposta do universo. O universo arrisca muito mais no ser humano do que no anjo. Como é que eu sei? Porque a variância no anjo é muito menor. Os anjos nascem com nome, código e missão. E o livre-arbítrio do anjo é na vertical. É quão intenso ele pode praticar o que ele é. O nosso livre-arbítrio é na horizontal. Nós podemos afastar-nos completamente daquilo que é a nossa tarefa. Não sei se me faço entender. Então, nós temos estes 3 veículos: físico, emocional, mental. E estes 3 veículos geram e são envolvidos por um campo relativamente indestrutível. Relativamente indestrutível significa que é preciso toda uma ciência para o destruir, que é a personalidade. E a nossa personalidade é conduzida por uma consciência bastante localizada, que é aquilo que alguns ambientes têm vindo a chamar o ego. Três cavalos, uma carruagem que é puxada pelos cavalos e um condutor. A imagem é hindu. 3 cavalos, uma carruagem, um condutor, Arjuna. Lembram-se? Arjuna e os 3 cavalos na carruagem é uma imagem hindu. Já só faltava agora uma imagem hindu. Seria incrível se nós pudéssemos fortalecer, instalar, inaugurar uma etapa, eu não sei, em Portugal, em Espanha, na Península Ibérica, no mundo, em Lisboa, uma etapa de respeito por isto. De parar com o sarcasmo e com a relação de amor-ódio em relação a isto. O que é que nós conhecemos dos ambientes em geral? Com todo o respeito. O que nós conhecemos dos ambientes de aprofundamento espiritual em geral é que isto é visto como uma espécie de mal necessário. O ego está constantemente a ser posto num tribunal. Quer dizer, o ego já vem ofendido da obrigatoriedade escolar. Já vem com a mãe num pé. Já vem com uma dentada do pai num ombro. Já vem todo crippled, sabes? E chega a um ambiente de aprofundamento espiritual e o que é que lhe é dito? Tu e o demónio são quase a mesma coisa. E ele cai para o lado. O ego fica paralisado, fica assim, não, olha, não jogo mais isto, não brinco mais. Quando nós expomos o nosso ser a uma energia de cura e uma verdade demasiado poderosa, o nosso ser, o ego e a personalidade, e mesmo o consciente, rejeitam-na, reagem-na e fecham. É como uma maravilhosa flor da Amazónia. Tu vais lá pôr um termómetro para medi-la e ela faz assim, tchuc, e fecha-se. Ok? Não. Para mim é mágico que os seres humanos cheguem a um ambiente assim, com as pétalas a abrir. Porque a tendência para fechar ainda é muito maior, historicamente falando, do que a tendência para se abrir ao sol da vida. Sol da vida que tem estas várias lentes que nós temos vindo a descrever. A mónada, o corpo crístico, o eu superior. O calor de Deus chega-nos filtrado por essas lentes. Imagina se viesse direto. É tão doloroso, do ponto de vista do equilíbrio integral de um ser humano, o sol da vida se recolher e tampar-se,
como numa depressão. Quando o sol da vida chegar até ti, não mediado pela tua mónada, pelo teu corpo crístico, que é o que faz os ajustes, XY, e pelo teu eu superior, e pelo teu corpo búdico. Se estes corpos não fizerem mediação do sol da vida, é altamente doloroso. Não é? Porque a tua filha não é tua filha, a tua mãe nunca nasceu, o universo é uma bola de sabão. Ninguém consegue viver estas coisas. Ou conseguem? Claro que a iluminação no passado era a radicalização entre a pedra existe, Deus não existe, Deus existe, a pedra não existe. E a iluminação passava-se entre estes dois radicais. Pensem em Advaita Vedanta. Pensem em Zen. Pensem em Platão, mundo sensível, mundo inteligível. Pensem, ou seja, a iluminação no passado era radical. E é muito interessante porque aquilo que nós chamamos consciência e, portanto, iluminação, vai mudando ao longo das eras. É quase como se pudéssemos falar de uma evolução da iluminação. Hoje nós sabemos que um ser iluminado é um ser que tem os pés bem assentes na Terra, a cabeça fundamentalmente no infinito e é dono de um método que honra todas as coisas. Ou seja, é um ser que se desloca entre a pedra e Deus com elegância. A iluminação já não é dizer que aquilo é real e aquilo é falso. Isso acabou. A iluminação é o método único. A nova iluminação, se vocês quiserem, a evolução da iluminação tem que incluir os núcleos que a humanidade vai descobrindo. Claro. Por exemplo, no último, quando nós dissemos que o humor romântico começou a ganhar forma no século XII. Claro que existe amor romântico, pontualmente, muito antes do século XII. Akhenaton e Nefertiti. É bastante romântico. Tem a sensação que Hollywood foi inventada para ilustrar Akhenaton e Nefertiti, Cleópatra e Marco António. Mas aparentemente é com o romance Tristão e Isolda que a realidade de que a humanidade vai entrar na fase romântica das relações entre o homem e a mulher é anunciada. Ou seja, pontualmente o amor romântico esteve ali, acolá, mais além, e era sempre catastroficamente mágico. Tolkien ilustra essa raridade e essa a vertigem astronómica do amor romântico em Arwen e Aragorn, pelo simples facto de que ela é eterna e ele é mortal. Mas ambos são reis, ou pelo menos são potencialmente regentes de um reino. É muito parecido com Tristão e Isolda, até o momento em que ela decide ficar mortal e envelhecer com ele. É a história de Adão e Eva ao contrário. Em Adão e Eva, estamos a falar de um mito. Eva traz Adão para o nível mortal. Ali ao contrário, é o amor dela que atrasa ela para o nível mortal. Ela é que faz o movimento. Exatamente. É como se o Aragorn fosse a maçã. E ela, ao comer a maçã, vai para o nível de Aragorn. Portanto, fica por amor. No século XII, começam a surgir os primeiros sinais de que a espécie humana vai receber um deslocamento de Deus. Deus, até o século XII, claramente existia nos templos e nos sacrários. Era um bem sério e rigidamente administrado por uma casta. Estou a falar na civilização oriental. Eu não sei o que é que estava a acontecer no século XII com os Maori ou nas Ilhas Fiji. Mas também nunca se passa nada nas Ilhas Fiji, que é o paraíso, portanto não há problema. Agora, estamos a falar da nossa Europa histórica.
Deus era um bem administrado de uma maneira extremamente séria. O corpo de Cristo, a confissão. Só estas duas instituições, que têm a sua contraparte oculta, obviamente, marcaram 1200 anos de história humana. História humana essa, que já não é a história repetitiva da não escrita, já é a história escrita, já é a história documentada, já é a história arquitetónica, já é uma história de um intelectual latente. A história do homem, antes do século XII, é um intelectual latente. É alguém em busca da sua identidade. E de repente, começam a surgir estes sintomas de que Deus vai chegar de uma nova forma. Isto é, que Deus vai usar um veículo, outro, que não a Igreja e o Sacrário, para chegar aos homens. E então aparece o romance de Tristão e Isolde, e depois aparecem os romances de Arthur e Guinevere, e aparece o romance os romances de cavalaria em geral, e aparece aquilo que se chama o amor cortês. E surge a expressão de coração gentil. O que é o coração gentil? É um homem que pelo amor foi liberto das forças primárias instintivas, fundamentalmente da violência e da agressividade, mas eventualmente daquele sexo nonsense, foi levado para um outro nível. O coração gentil. Que é de onde vem o termo the gentleman. E onde é que isto nos leva? Aquilo que nós chamamos o logos, que é este círculo que contém o passado, o presente e o futuro da humanidade inteira, em potência, é a vasta entidade espiritual que contém a Terra, não está contida por ela, mas que precisa de usar o homem, a história, as nossas conquistas, a vida, como porta estreita. Nós usamos-la para passar para lá e ele usa para passar para cá, para se revelar ao mundo. A porta estreita é nas duas direções. Esse logos, ciclicamente, inicia eras. Era industrial, era romântica, era da informática, eras. E essas eras não são só revoluções tecnológicas, são revoluções psicológicas. As grandes eras que nos interessam, se vocês forem ver, são eras psicológicas. Porque não há uma grande diferença entre a revolução industrial e o computador. O computador é só uma espécie de hipérbole da própria revolução industrial, em última análise. O que marca o nosso tempo, no fundo, não é nem a revolução industrial nem o computador. É a fome que os seres humanos têm de se conhecerem a si próprios para depois se esquecerem de si próprios. Este é o problema. A sede que os seres humanos têm de se conhecerem a si mesmos profundamente e em detalhe para dizerem conheci-te, tchau. Isto é, para passarem para as iniciações superiores. A grande moeda do nosso tempo é ajudar um ser a revelar-se a si próprio. Esse é o novo valor. Talvez essa seja a profissão mais bem paga do futuro. Não necessariamente em dinheiro. A moeda, o valor, aquilo que todos escondem e não mostram a ninguém, todos quem? A Ordem de Malta, a maçonaria, o grupo Bilderberg, as grandes forças que retêm a liberdade do homem. Eles sabem perfeitamente que o seu reino está baseado na ausência do indivíduo perante si mesmo. É aí que eles funcionam. Esse é o terreno deles. Político, psicológico, massivo. Desde os Bilderberg... É melhor não entrar por aí, porque isso é todo outro mundo. Então, os indivíduos que ajudam o outro a conhecer-se a si próprio e a criar esse espaço que é a consciência e a tornar-se rei e senhora, rei e rainha da sua consciência e, portanto, a presidir o seu processo existencial, a tornar-se dominus ou dominatrix do seu próprio reino, rei e rainha do seu próprio reino, esses seres são as novas parteiras, são o valor. O próximo valor é esse.
não é? Tudo mais, regenerar o oxigênio da Terra, buraco de ozono, camada de monóxido de carbono, isso tudo são símbolos, são metáforas da nossa coisa. Não há desastre ecológico sem desastre humano. O desastre humano vem antes do desastre ecológico. Está tudo ligado. Então, ali no século XII começam a vir sintomas de que o Logos vai inaugurar uma nova era do homem. Essa nova era do homem diz que Deus vai deixar de estar no sacrário e no templo e vai aparecer nas relações humanas. E Deus começa por aparecer nas relações humanas naquilo a que se chama a relação romântica. O amor romântico. Pode-se dizer, então, e na relação entre pais e filhos? Não estava lá. Mas a relação entre pais e filhos é a grande dádiva do universo. É como se o universo dissesse, bom, isto não pode ficar realmente infernal. Então põe aquelas gotas de céu que são as relações entre pais e filhos. Mas em termos de desenvolvimento por placas, porque placas psicológicas avançadas da história, há este momento incrível em que começam a surgir os sintomas de que Deus vai surgir entre um homem e uma mulher. O que é que ele está ali a fazer? Bem, diz? Terá? No passado, para certas funções nobres dos seres humanos, as nossas avós viravam os santos de cabeça ao contrário. Ai, deixa-me virar o quadro. Pois. Só que o que é que o amor romântico faz? O que o amor romântico faz é deslocar Deus do sacrário para a relação entre dois indivíduos. O Robert Johnson, no livro We, Psicologia do Amor Romântico, diz que, claramente, nenhuma outra realidade humana conseguiu sobrepor-se, substituir-se à religião como o amor romântico. A esperança de felicidade plena que era prometida antes pela religião no céu foi destacada para a terra através do amor romântico. Aqui é-me indiferente se funciona ou não, eu não estou no nível pragmático. Não sei se me faço entender. E que essa expectativa de uma realização plena na terra, via romance, via amor romântico, essa apetência, tem uma data de nascimento. Isto é, antes era pontual, mas a partir de uma certa fase, todos os seres humanos nasceram com a apetência, a vontade de se realizar romanticamente. Não sei se me faço entender. E tornou-se uma pandemia. Tornou-se universal. E uma vez o Logos dando origem a uma nova era, não se pode voltar atrás. Nós podemos ir para além do amor romântico, mas já não podemos ir para aquém do amor romântico. Não sei se me faço entender. Podemos ir para além, no problem, mas não podemos ir para aquém do amor romântico. Isto não se trata de amar romanticamente alguém especificamente, porque não te compete a ti manufaturar a pessoa, ela compete ao Logos. Já repararam que o problema do amor romântico é uma ferida que o Logos abre no coração da humanidade? Aqui é-me indiferente se é um amor mais platónico ou mais físico, se é um amor mais hetero ou mais homoerótico, se é um amor mais estilizado ou mais virado para explorar o mundo e a terra, etc. Mas é uma ferida. Os seres humanos vão andar muito bem na sua vasta viagem de 1 milhão de anos e de repente no século XII, tá! E as pessoas começam a amar romanticamente. E claro, a tropeçar e a cair. E a ficar loucas. E a perder-se e a encontrar-se. E a amar. Amar, amar. E a amar, agora sim, vejam onde é que eu quero chegar. Não a amar ex machina, fora da personalidade, fora da terra, no empírio. Não amar no Olimpo, mas por causa dessa ferida que o Logos criou no homem. O Logos é como o anjo. É terrível. Porque o Logos como? É o Cupido, exatamente. O Logos pode ser visto como uma lança, como um anjo dourado, com uma lança dourada incandescente,
e que no momento certo chega à humanidade que dorme e fere o coração. Esta é uma imagem de Teresa d'Ávila, não é minha. Teresa d'Ávila tinha aquelas visitas. Há um livro de Teresa d'Ávila chamado Flecha de Fogo. Flecha de Fogo, parece o nome de um novo comboio Unicarril, ou de um Flecha de Fogo, em que ela estava deitada. O processo é francamente erótico num sentido amplo. Ela está deitada, inspecta-se, e esse anjo chega e simplesmente com uma lança, não é uma espada nem uma flecha, que são armas simbólicas em níveis específicos. A espada é um símbolo, a flecha. A lança já é outra coisa, já é mesmo o céu e a terra. A flecha, não é? E a espada, a lança é outra coisa. E esse anjo dourado fere-a no coração e ela tem um êxtase doloroso que é ao mesmo tempo uma fonte de alegria infinita. Que é isto? Não é bem um orgasmo. Tem características orgásmicas. Mas como é eminentemente cardíaco, o que acontece é que o cosmos, o infinito, o logos, a vida superior, está a inaugurar uma nova fase da consciência. Um novo nível vibracional. Uma nova realidade. E os pioneiros, quer dizer, os santos, os inventores, os loucos, os aventureiros, as mulheres que vivem fora do esquema social e assim sucessivamente, são aqueles que mais rapidamente e inicialmente são feridos por cada nova era que o Logos inaugura. Era muito importante se nós compreendêssemos o Logos como uma espiral de desenvolvimento da consciência humana, quer dizer, como aquela entidade infinita na Terra que ajuda a humanidade a se desdobrar, da mesma maneira que nós não podemos abrir um pergaminho de uma vez só, um rolo, mas temos que o abrir desenrolando-o. A humanidade é um mistério que está enrolado sobre si próprio, na medida em que contém essas partículas de luz vindas do céu, que são as mónadas, e que partículas de luz vindas do céu que são revestidas por substâncias materiais e dinâmicas que estão incompletas, que é a história do cosmos. Vocês precisam de se amar muito mais, nós precisamos nos amar muito mais na compreensão mútua das nossas insuficiências, das nossas fragilidades, do nosso vazio. Porque não fomos nós que as criamos. Nós podemos alimentá-las, mas não fomos nós que as criamos. Nós não somos autores da nossa miséria. Nós herdamos isso com o cosmos. A nossa miséria e a miséria dos elefantes é a mesma. Ou não há uma miséria nos elefantes? Todas as coisas vivas não têm glória e miséria. Não há uma miséria em todas as coisas vivas. Relax. Sabes? Então, quando esse anjo dourado fere Teresa, ela tem esse momento que é de dor e de êxtase ao mesmo tempo. E pode ter uma componente orgásmica, mas de que é que estamos a falar exatamente? Sim, 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 sim. Ora, uma das grandes revelações para a humanidade, vinda do Logos, há revelações tecnológicas como o Gutenberg. Quem é que se ia lembrar de pôr uns sinaizinhos de metal e começar a imprimir em série? Gutenberg, a impressão, ou a máquina a vapor, ou a alavanca, ou a bússola, ou o fogo, ou a roda, ou o cabrestão, os nossos instrumentos, o astrolábio, no caso da navegação portuguesa, etc. Claro que há momentos em que o Logos aparece e diz: Ei, olha aí! E a humanidade vê. O Logos é a mónada da Terra, se quiserem. E Melquisedeque, esse nosso irmão, é o ponto de foco de toda a corrente infinita que é a mónada da Terra para a multiplicidade que é a humanidade inteira. Um belo trabalho. E, assim como a espiral é tecnológica e nós compreendemos, há uma cavalgada tecnológica. Não sei qual foi o primeiro, o fogo, a agricultura, a roda, a roldana, a alavanca. Querem saber uma das principais?
a pedra angular do arco, a pedra de arco, que dá origem depois aos aquedutos e que aquela pedra ali é uma das grandes descobertas tecnológicas. Isso tudo vem do Logos. Isso tudo vem da inteligência que contém a Terra inteira e que é toda no princípio. A inteligência que é mais entre o princípio e o fim é a nossa, é da humanidade. A do Logos é a inteligência toda, desde o princípio. Não sei se me faço entender. É a mónada da Terra. E tem como função iluminar a humanidade. E está a iluminar-nos gradualmente. E assim como estávamos na Pedra d'Arco, depois tu podes ir a coisas como o sistema de justiça romano, podes ir a coisas como, eu não vou dizer o corte de cabelo, porque não sei se o Logos está muito interessado em questões estilísticas, mas a higiene, claramente, e depois alguns dos grandes contributos que vêm depois, a máquina a vapor, não, Gutenberg, a máquina a vapor, o computador, etc. Isso tudo é... Sim. Como? Por exemplo, a ACDC, a corrente elétrica, tudo, e a internet, tudo isso faz parte do Logos se comunicando no nível objetivo. Mas o amor romântico é uma revolução no nível subjetivo. Assim como o Logos ritmiza a nossa evolução em espiral, e tem números para isso, tem. Aquilo não é. Eu especularia que cada invenção que realmente importante que nós temos corresponde ao desdobrar-se de um número qualquer num fratal. Quer dizer, é um fratal de um número maior. Mas o amor romântico é um momento em que o Logos diz: eu acho que eles estão prontos para isto. E fere a humanidade. E essa ferida é Deus fora do sítio onde estávamos habituados a vê-lo. Quando duas pessoas se apaixonam, elas estão a trocar Deus entre elas. E antes isso não era permitido. E nós já sabemos a sintomatologia de estar apaixonado. É muito parecido com rezar. O tempo para, não sentes peso no corpo, não vês os defeitos do outro, flutuas, estás entusiasmado, há uma suspensão das dores do corpo, a memória biográfica deixa de ter força. Quer dizer, as tragédias e pequeninas alegrias ao longo da vida, o que é isso? Eu estou apaixonado, quero lá saber do meu passado. Sabes? Há uma suspensão. Tu és extraído de um nível para outro nível. Ok. É muito parecido com um processo espiritual. Realmente é uma era. E onde eu quero chegar com isto é que este conjunto físico, emocional, mental e o ego são postos no seu lugar relativo pelo poder emergente do self, do eu. Então eu vou pôr o eu como contendo o físico, o emocional, o mental e o ego. Este é o eu, o self. E o que nós temos visto é que o físico é o suporte durante milhões de anos para que uma criança emocional possa nascer, que é o corpo astral. E que esse eu básico e essa criança emocional são o suporte para que um pensador possa nascer, que é o corpo mental. E nós temos estado a dar dignidade a estes núcleos porque dizemos que Deus está aqui no centro do corpo físico. Deus está aqui no centro do corpo astral. Eu espero que esteja. E Deus está aqui no centro da nossa mente. E querem saber, Deus também está no centro do ego. Porque pode alguma coisa ser sem Deus? Eu não estou a falar do corpo físico ter um cancro. Eu não estou a falar do corpo astral tornar-se um histérico. Eu não estou a falar do corpo mental tornar-se um esquizofrénico. E não estou a falar do ego tornar-se um narcisista egoísta. Estou a dizer que Deus está no centro de todos estes processos. Como é lógico. E este conjunto, estes núcleos, dão origem a um novo núcleo, que é o Self. E o Self é o momento na história do ser humano em que, como numa ampulheta,
aqui, no self, há um ponto de encontro entre o homem e Deus. E nós dissemos no último encontro que o divino manifesta-se num grau aqui, noutro grau aqui, noutro grau aqui, noutro grau aqui. O ego, que também tem a ver com o eu consciente tridimensional e com o plexo solar, é Arjuna. Mas Arjuna não é maltratado por Krishna. Eles dialogam. Arjuna diz, como é que eu irei fazer esta batalha? No Bhagavad Gita, o início é um diálogo. E o diálogo é tão simples. Arjuna diz, os meus inimigos são quem eu mais amo. Como é que eu vou fazer esta batalha? São da minha própria família. Ou seja, aquilo que me pode impedir de evoluir são as minhas próprias partes constituintes. Como é que tu declaras guerra a ti próprio sem cair na maior neurose? Então, Krishna aparece associado, obviamente, ao eu, ao self, e depois vai aparecer associado ao eu superior, e depois, inclusive, anuncia-te a chegada à Brahma e à Mónada. Mas esta trindade inferior e o seu piloto estão num estado de perplexidade. E o amor romântico é o momento em que, portanto, Vênus em astrologia, é o momento em que o Logos prepara a humanidade para se tornar consciente do Self. Existe uma relação direta entre Deus fora do sacrário e a iniciação psicológica da humanidade através do amor cavalheiresco. Não sei se isto faz sentido para vocês. Isto não significa, porque uma pessoa pode estar numa fase da vida um pouco solitária e diz assim, mas eu não estou a amar ninguém romanticamente. Isso é outro assunto. Vocês precisam de sentir o poder de Deus de amar romanticamente. Esse poder, tal como um órgão que não existia antes. Digamos que o amor romântico está para o desenvolvimento psicológico, como o polegar oponível está para o desenvolvimento tecnológico e objetivo. Sem polegar oponível, as nossas ferramentas não fazem sentido. A enxada não faz sentido. Ou faz? A roda, as pedras, a arquitetura. O polegar oponível é a base do nosso desenvolvimento filogenético. O amor romântico é o polegar oponível da psique. É o momento em que tudo muda. Em que o self começa a ter lugar para atuar. Algumas pessoas irão viver... Eu já te passo a palavra, Kitty. Algumas pessoas irão viver essa realidade a dois. Outros irão vivê-la a dois durante uma parte da vida e sozinhos. E outros irão vivê-la intensamente a dois e depois esse processo abre caminho, e essa é que era a via do sacramento no Ocidente, que é errada e certa ao mesmo tempo, irá abrir caminho para os corpos superiores. Em última análise, o que se está a tentar dizer é que os corpos superiores não podem chegar a ti sem que o self se tenha estabilizado, criado, fortalecido. E o self não pode realizar-se, nem criar-se, nem fortalecer-se sem o amor. E o amor que não é nem celeste nem instintivo é o amor romântico. Kitty. Ok, vamos voltar à ampulheta. Sim. Nada fica igual ao que era antes. É provável que exista uma corrente dupla, ou seja, existem coisas que descem e coisas que sobem, sim. E nada fica como antes. Há uma alteração sempre qualitativa. Sim, não é? sim. Se o amor romântico nos trouxe até aqui, até ao self, então talvez possamos pressupor que ele não é o fim da estação e que um novo tipo de amor vai surgir. Isso é o que toda a gente anda a ter.
sei se chega para nos tirar daqui. Sim. Porque parece que não está a chegar, entendes? As pessoas, talvez, o amor romântico acaba de ficar guardado dentro de nós. O amor romântico dói muito. Pois dói e quase que não é isso, não é vivenciável neste estado. Vocês sentem como é difícil? Mais vale mantê-lo sozinho no sítio seguro do que estragá-lo desajeitadamente, ou porque não há condição, não sei. Acho que estamos todos aqui um bocado com o amor romântico na mão. Sim, se nós formos realmente universais, e é um problema do cosmos, não é um problema do homem. Deixa eu só buscar. Tadã! I'm sorry. Ok. O amor romântico é uma invenção de Deus. É uma criação de Deus. Tal como o lugar ao comida. O olho. O olho então é fantástico. O olho. Ninguém se queixa dos olhos. As pessoas dizem, eu não me importo nada de ter olhos. Não preferias ser cego. Não, eu gosto dos olhos. Acho que... Mas não há nenhuma diferença entre o homem que inventou o olho, que é uma câmara de captação de fotões, e o homem que inventou esta ferida no coração, que é o amor romântico. Vocês percebem onde é que eu estou a tentar chegar? Nós precisamos de ver as coisas situar, de deixar de estar no nível de vítima infantil, a levar com as bolas todas e não conseguir fazer nada com elas. Relaxa, abre, expande. Quando nós compreendemos que o amor romântico é uma dádiva do céu à terra, mas o céu tem o mau costume de sempre que dá uma dádiva à terra acaba por feri-la, e isso tem a ver com Chiron em astrologia. O amor romântico é o momento em que o Logos não pode esperar mais, em que a humanidade tem que nascer psicologicamente. Nós se calhar não temos comparação, mas vamos tentar. Imagina uma sociedade na qual toda a esperança de alegria intensa e plenitude e felicidade está remetida ou para o momento do orgasmo, não sei se lembram desse momento, ou para o momento da comida, ou para o momento de ver o filho amadurecer, ou para o céu, mas fundamentalmente para o céu. Quer dizer, a esperança de uma felicidade estável, plena e dourada, aquilo que encanta os seres humanos e que faz com que eles fiquem amargos com a existência, porque existe uma separação entre essa promessa de felicidade dourada dos deuses e os factos. Caso não tenham reparado, nós nascemos com o imprint da felicidade dourada do paraíso. Está impressa em nós. Se vocês arrancarem a felicidade dourada dentro de vocês, ficam inumanos. Ficam monstros. Ficam figuras disformes. Essa impressão, essa memória, mas memória dá a sensação de longe e vago e... Não é nada longe nem vago. Querem saber? Em psicologia, uma das maiores feridas que um ser humano pode ter é sentir Deus antes dos 16 anos de idade. Tu imaginas o que é que vai ser a vida desta pessoa? Nós podemos dizer, tão lindo, senti Deus antes dos 16 anos de idade, ou aos 17, 18. Teve uma visão dessa felicidade dourada e da Jerusalém celeste. Que lindo. Não é que lindo coisa nenhuma. O indivíduo vai ficar ferido para o resto da vida. Por isso é que eles vão para monges. Por isso é que eles não conseguem amar uma pessoa. Por
Por isso é que eles não conseguem aceitar o mundo na sua incompletude. Por isso é que eles se tornam socialmente frágeis. E por isso é que criam mundos e ficam estéreis. Quando nós estudamos a psicologia de Peter Pan e a psicologia de Perséfone, das duas grandes técnicas para não crescer, Peter Pan é a técnica masculina para não crescer e Perséfone é a técnica feminina para não crescer. Quando nós estudamos isso, vocês vão ver como a justificação de Peter Pan é: prometeram-me uma coisa e não me deram essa coisa. Prometeram uma felicidade dourada e tudo o que me deram foi barro e terra e as leis da natureza que constantemente me devolvem a morte e o sofrimento. Por isso é que Peter Pan, ou seja, os homens que não querem crescer, têm uma justificação. Eu vou amar, porque a mulher é que traz o homem para baixo. A Wendy é que traz o Peter Pan para Londres. Eu vou sair da Ilha do Nunca, em nome de quê? Dá-me uma boa justificação. E se eu não tivesse uma boa justificação, ele ouve-te e depois, não sei, mete-se no seu Ferrari ou no seu Porsche e desaparece. Então, essa felicidade dourada que está impressa dentro de nós, nós trazemos-la como facho do céu. Vocês vindo do céu, trazem um facho, trazem uma luz. E dentro dessa luz está impressa a Jerusalém Celeste, está presente a felicidade dourada, está presente a promessa de plenitude. Se não fosse assim, se nós não trouxéssemos dentro de nós uma promessa de plenitude, não sofríamos. Aceitávamos as coisas como elas são. E aceitar as coisas como elas são é mau. E ficar fixo na perfect picture dessa promessa de plenitude é mau. Kitty. Sim. Sim, a psique, como nós vamos ver à medida que aprofundamos os nossos encontros, a psique é fundamentalmente movimento. A felicidade menos que dourada é a felicidade de trazer o céu à terra e trazer a terra ao céu. É o trabalho do homem. A felicidade dourada está em nós, a Jerusalém Celeste está impressa em nós, vinda do céu dentro da nossa psique, não para nos torturar, mas para nos apontar a direção. O que se passa com Peter Pan e Perséfone é que eles olham para a felicidade dourada e não conseguem assumir o desafio das distâncias e do trabalho de aproximar o céu e a terra. Isto é, eles têm uma existência estética e muito pouco política. O que é política? A política no seu sentido puro é o ato de fazer nascer na terra o reino dos céus. À medida que isso vai sendo possível. Exatamente, são sempre idealizados. E notem que uma palavra que os Peter Pans e as Perséfones odeiam é a palavra possível. Para eles é a terra do nunca, é a terra do impossível. Porque possível é sempre fazer acontecer uma coisa, mas menos do que foi vista e sentida. Ora, o amor romântico tem muito a ver com isso. O amor romântico é o amor do impossível. Quando um homem e uma mulher se amam romanticamente, eu estou a falar de um homem e uma mulher porque geralmente não há assim muito amor romântico entre um homem e uma árvore, etc. Mas quando dois seres se encontram romanticamente, o que está a acontecer... Nós vamos dar um seminário sobre isto. Nós vamos dar um seminário chamado O Ouro Interior e o Humor Romântico na Era Moderna. O que o humor romântico faz é criar o potencial de aperfeiçoamento da consciência e da identidade mútuo. Ok, o amor romântico é uma técnica do Logos de inaugurar psicologicamente na humanidade o direito à identidade. Nós amamos por identidade, não amamos romanticamente, não amamos por mais nada. Porque os corpos são parecidos uns com os outros, mais ou menos, não é? Quer dizer, mas o corpo físico, aquilo é mais ou menos a mesma coisa.
Mas a coisa que é interessante em pornografia é a monotonia da coisa. Aquilo é um bocado tipo, eu já vi isto, deixa eu ver ao contrário. Aquilo é mais ou menos a mesma coisa. Sim, a história repete-se. Agora, com a identidade a história não se repete. Porque se na monotonia do processo instintivo, o que tu tens é muitas vezes a repetição do mesmo ponto, não é? É isto, e depois outra vez, e depois outra vez, e depois... Há qualquer coisa de repetitivo. Eu diria que a palavra é quantitativo. Mas no amor romântico, o que surge é como é que tu estás fora de mim. Que direito é que tu tens de estar fora de mim? Não podes. É melhor casarmos. O amor romântico é composto pelo fascínio de encontrar aquilo com que nós nos identificamos dentro, que é o self, fora. Percebem porque é que o amor romântico inaugura a era do self? É porque surge alguém que parece ser tão tu quanto tu próprio. Isso é insuportável. Tu dizes, o que é que tu estás a fazer fora de mim? Então, mas eu sou outra pessoa. Não. Vamos lá conversar sobre isto. Quando tu estás apaixonado, tu vês-te no outro. Isto não é normal. Isto não é normal. Sabem que estar apaixonado não serve para nada. Voltando à divisão pragmática do início. Estar apaixonado não serve para plantar as colheitas, para colher as colheitas, não serve para lavar os pratos, não serve... Aliás, na verdade, quando estamos apaixonados é quando menos se lavam os pratos. Estar apaixonado não serve para nada. Não serve para nada. Exceto que é quando o self ganha a máxima expressão antes de se transcender. Porque, como vocês imaginam, se este núcleo deu origem a este e estes dois dão origem a este, ou seja, tentem ver, o eu básico é o suporte que permite o nascimento da criança interior. Há corpo astral sem corpo físico? Há. Mas a plenitude do corpo astral precisa do corpo físico. Eles estão ligados. E estes dois, por sua vez, são o suporte para a mente operar. E a relação física-astral-mental gera a personalidade. E a personalidade tem um piloto, que é o ego. Deus não está interessado se tu gostas de plovers cor de laranja. Mas o teu ego gosta de plovers cor de laranja. E como ambos, o teu ego e Deus, se dão lindamente, o mundo não tem problemas com plovers cor de laranja. Venham eles. Há espaço para tudo. Claro, se de repente a vida se transforma para ti num enorme plover cor de laranja, ou se tu não tens um plover cor de laranja naquele dia e ficas paralisado por causa disso, então podemos falar de um processo egoísta ou narcísico. Não sei se me faço entender. E se estes 4 aspectos, o eu básico, a criança interior, o pensador, a personalidade e o ego, são um suporte para a emergência do self, o self é moderno. Com alguma consciência de si, e de repente não há ninguém a meio. Tens o povo, milhares e milhares e milhares de indivíduos que uns adoram o faraó como um deus, o que faz sentido, porque a pobreza psicológica é muito alta, ou se vocês quiserem, a pobreza psicológica combinada com alto nível iniciático cria as civilizações do passado. Por isso é que quando vocês estão perante um ser carismático, têm que ter as defesas todas ligadas. Por isso é que quando vocês estão perante um faraó, cuidado. Olha um faraó, hein? Cuidado. Eu já vi este filme antes. Sim, e acabamos por criar condições de manipulação mútua. Porque as manipulações nunca são tão simples como parecem. Então, o que é que caracteriza essa ausência de uma política e de uma psicologia avançada no passado? É que tu tinhas iniciados autênticos. Eu tenho a certeza absoluta que havia seres no Egito que se materializavam e desmaterializavam dentro das pirâmides. Que viajavam entre as dimensões.
que eram mesmo aquilo que hoje se chama The Star Walker, os caminhantes das estrelas, que usavam componentes como o pó do lótus azul do Nilo, que é uma planta que entretanto desapareceu, que era um hipercondutor, e que eles tomavam aquele hipercondutor constantemente. Não como uma droga, mas como uma substância que aumentava a condutibilidade sutil do corpo etérico e, portanto, fazia com que os corpos superiores conseguissem impregnar-se em muito menos anos no corpo físico etérico e na personalidade. Mais à frente falamos sobre isso. Gastaram a planta toda. Tu vais lá, onde é que está o loto azul? Não está. Exatamente. E, com certeza, altos iniciados, sem dúvida. No entanto, o que nós vemos é a escravatura, devoção em massa a uma elite. Portanto, isto implica invariavelmente que as civilizações do passado merecem a nossa admiração e a nossa reticência. Não sei onde é que a New Age foi buscar este fascínio para as civilizações do passado de uma forma não qualificada. Sim, mas há um fascínio atual não, espero que já esteja em declínio, pelo Egito, pelos Maias, pelo mundo celta e por outros ambientes. O mundo celta, estranhamente, é incrivelmente benigno, em geral. E por outros ambientes que nós sabemos que são realmente veios de iniciação, e ao mesmo tempo tu tens uma elite e um vão, e depois tens as massas não iniciadas, e não iniciadas nesse sentido é sem direito a uma consciência plena de si, ao exercício do self, ao exercício da autoria, ao exercício da independência cultural, ao exercício do livre-arbítrio e da autonomia. Estão mecanizados ao longo das leis criadas pela elite. Isso só é possível se o self ainda não nasceu. Não sei se me faço entender. Agora vem talvez a melhor parte. É que o amor romântico, que nos parece a nós um pedaço de céu entregue ao homem só para o fazer sofrer perante o impossível, foi a fase, tem sido a fase, o processo através do qual o Logos da Terra inaugura a etapa psicológica da humanidade. Porque quando tu nasces com potencial de amor romântico, tu nasces com potencial de te veres no outro. E o potencial de espelho, de se ver no outro, é revolucionário. Tampa a grande parte dos demónios da história. Eu não sei o que é que foi mais revolucionário. Spartacus, as grandes revoluções sociais, as revoluções sexuais do século XX, as revoluções da moda, as revoluções científicas, ou a grande revolução romântica do século XII. Porque não parece, não se fala dela, mas ela começa por afastar o passado, dizendo: eu amo aquela mulher. Não amas nada, é aquela. Não, é aquela. Mas que estupidez, amas aquela, acorda lá. Não é opcional, não é um ato tricotado pelo ego. Vêem que não é o ego que ama romanticamente. E é porque não é o ego que ama romanticamente que o amor romântico coloca o ego no seu lugar, subordinado ao eu. Então quando as pessoas dizem: mas o amor romântico dói que se farta. Dói. A quem? Ao ego. Porque ele não tem mais controle. E então é o divino a dizer: como vês, ainda mal começamos. Porque se o amor romântico estivesse dentro do ego, dentro dos limites do ego, nós iríamos cozinhá-lo de acordo com as nossas necessidades. E o que vocês sabem é que o amor muitas vezes vai contra as nossas necessidades, pequenas necessidades domésticas. Vai contra o nosso provincialismo cultural e económico e comportamental. Tristíssimo ver o que é que acontece aos homens e às mulheres. Isso absolutamente. E isso é também um problema de Logos. Se não coexistirem estes tipos de sociedades,
tantos séculos depois, aparentemente estão atrasados. Sabe porque é que eu sinto-me bem como europeu e sinto-me bem como ocidental e sinto-me bem como com a questão da modernidade? Vejam 3 palavras: Europa, Ocidente, modernidade. Estas 3 palavras estão ligadas, não são? A Europa foi o líder do Ocidente. A América recebe a Europa. Vocês vão à América, a Boston, e aquilo é só prédios e imita a Paris. Vão a Buenos Aires, e Buenos Aires é igual a Paris, em miniatura. Até Lisboa é um bocadinho igual a Paris. Portanto, Europa, e um homem de negócios japonês veste como um inglês. Portanto, vocês vão reparar que os nossos homens de negócio ingleses nunca aparecem vestidos de samurai, nem de kimono. É o contrário. Então, Europa, Ocidente, modernidade. O que é interessante na Europa, no Ocidente e na modernidade? É que nós amamos muito mais em quantidade, massivamente, romanticamente. O Ocidente europeu arriscou muito mais através do amor romântico do que qualquer outra civilização. Parece uma coisa de louco, está a ser dito. Eu estou a falar do número de pessoas. A esperança de amor... Vamos lá. Na Índia, há uns anos atrás, dizer a um homem para exercer liberdade em relação à sua vida íntima e romântica era o mesmo que dizer a ele para exercer liberdade em relação à força de gravidade. Ele ri-se. Nós já falámos sobre isso antes. Ele diz, não, isto está regulamentado. Ora, a alta regulamentação na relação entre os sexos denota uma baixa diferenciação cultural e uma baixa identidade, um baixo processo de individuação. Quanto mais baixo é o processo de individuação, mais desbroada e informe é a identidade. Quanto mais desbroada e informe é a identidade, mais regras são necessárias. Quanto menos as pessoas sabem quem são, mais precisam de regras. São escravos delas. À medida que nós avançamos culturalmente, espiritualmente e psicologicamente, e notem que eu estou a fazer um esforço para não separar os 3, nós podíamos estar aqui a fazer uma reunião de canalização do que manda a estar. Então era só aquela coisa vertical, linda, potente do comando. Mas nós estamos aqui a fazer uma coisa um pouco mais lenta e um pouco menos interessante, que é integrar a evolução cultural, integrar o processo psicológico coletivo e integrar as revelações espirituais. Estamos mesmo a arriscar a fazer isso. E nesse processo, grande parte do que define a Europa não é só a higiene ou a tipografia. É o facto de que milhões e milhões de indivíduos durante 7 ou 8 gerações amaram romanticamente. Eu queria que vocês pensassem seriamente nisso. Nós temos um Taj Mahal e na Europa tivemos muito mais tragédias e amores românticos e processos românticos do que em qualquer outro ponto do mundo. Nos outros países não. Em outras áreas do mundo, o amor romântico aparecia pontualmente para grande problema dessas culturas. Era um ácido. As relações entre um homem e uma mulher eram pactos sociais e económicos. Os tributos, as heranças, os dotes no casamento, os camelos para casa, ovelhas para lá. Quando havia um casamento parecia uma feira. O que é que me dá? Eu vou ficar com a tua filha. E quem é que falava nos casamentos? Os velhotes é que definiam tudo. Hoje, nós reclamamos, eu quero dizer isto, há 700 anos que reclamamos o direito a decidir sobre as relações entre os homens e as mulheres. Eu não estou a dizer que não há preconceitos ainda hoje em Trás-os-Montes. Não é, porque só há preconceitos em Trás-os-Montes, o resto de Portugal está iluminado. Não, não é isso que eu quero dizer. O que se quer dizer realmente é que nós reclamamos liberdade nesses assuntos. Enquanto que as outras culturas têm isso tudo regulamentado. É uma paz. Pensa que eles têm... Melhor não continuar. É uma paz enorme. Porque eles não têm que trazer para o consciente o problema de que o amor romântico... Eu não estou a falar do casamento. Se calhar estou a falar naquilo que destrói os casamentos.
porque há muitos casamentos que são feitos por conveniência, ou por atração sexual, ou por paranoia, ou por. Se fosse por atração sexual já não era nada mal. Porque a rapariga não concebe o seu desenvolvimento de outra maneira e o rapaz está condicionado por uma série de coisas. Portanto, o amor romântico às vezes destrói casamentos, é interessante. Mas no Oriente, no mundo árabe, na América do Sul pré-colombiana, talvez a grande exceção sejam os índios norte-americanos, que sempre amaram romanticamente. Sioux, Hopi e assim sucessivamente. Mas os esquimós têm regulamentações rígidas em relação a esse assunto. O mundo árabe tem regulamentações rígidas em relação a esse assunto. O mundo oriental, especificamente o chinês, o japonês é uma coisa muito louca, tem orientações rígidas em relação a esse assunto. A África tem orientações extremamente tribal, extremamente rígidas nas relações entre os sexos. As exceções são o Havaí, que se fosse um bocadinho mais rígido não perdia nada com isso. O Havaí, Fiji, os Maori, que têm uma coisa avançada, os índios norte-americanos e Europa. Como? That's all, folks. Europa. Então, tentem ver onde é que eu estou a tentar. Eu não. É que todo este trabalho está a ser feito coletivamente. Porque o que chega à nossa mesa de trabalho é um conjunto de queixas e de dores e de dificuldades profundas que têm muito a ver com uma má compreensão da função do amor romântico na tua vida e na tua iniciação. O amor romântico é um dispositivo cósmico para acelerar a individuação e a criação de uma identidade clara, bela e ágil. Quer tenhas alguém, quer não tenhas. Porque ele funciona de uma forma muito mais misteriosa e profunda do que a objetivação matrimonial. Como é que eu hei de pôr isto? Assim está mais ou menos. Já está bem. Paula? 9 séculos do amor romântico, o que é que se prevê que vai acontecer a seguir? Isso, eu aqui também afloro isso. É porque o Logos o Logos é terrível. É como o anjo. Ele inaugura uma era ferindo-nos psicologicamente. Era tão importante nós conseguíssemos compreender isto e amar isto. Que grande parte das nossas feridas são um serviço ao sagrado. Só se tu fores um emo primário, daqueles rapazes que se não têm o que querem começam a fazer golpes nos braços. Okay. Só se fores um, sabes? Agora, ou se tiveres anorexia ou qualquer coisa, mas tenta concentrar. A grande parte das nossas feridas são pelo impacto e pelo confronto, pela colisão entre a herança cósmica dentro de nós, que é sagrada e perfeita, e a incompletude das substâncias, dos materiais e das vibrações. Quantos homens sofrem perante a mulher que amam porque não são capazes de ser monogâmicos? Não são capazes de ser monogâmicos. Se lhes desse o comprimido da monogamia, eles tomavam naquele momento. Olha o comprimido da monogamia. Globo. Aquilo anula uma série de coisas no cérebro, é uma espécie de lobotomia, e ele fica um santinho lá em casa também. Pronto, mas... mais um... Isso é muita informação numa pergunta só. 1 mais 1... 11 é um dos números fundamentais na espiral de Fibonacci. Isso tem a ver com o trabalho da Paula Candeias. Para haver 2 é necessário 2. Exato. 1 mais 1 igual a 2 uns muito brilhantes. Digamos que tu és um baço. Depois vem outro baço. Depois encontram-se 2 uns baços que têm tudo a ver um com o outro. Ficam 2 uns brilhantes. Não tem que ser 0. 1 mais 1 igual a 0 é a questão das chamas gêmeas. 1 mais 1 igual a 2 também não.
Reparem, nós estamos a relacionar o amor romântico com as iniciações e com a descida dos corpos superiores. E isto está no polo oposto ao Tantra. Eu não estou a falar de Tantra. Não há nada mais afastado do Tantra que o amor romântico. A pílula da monogamia. Então, Não, o que eu quero dizer não é isso não é monogamia, isso é endogamia. Isso é o indivíduo casar consigo próprio. Não estou a falar de endogamia. Estou a falar de monogamia. Monogamia tem a ver com o amor romântico na medida em que o amor romântico é um monopólio de alta qualidade e consciente. Ao contrário de outros monopólios, como o monopólio do café e o monopólio... Okay. O monopólio de alta qualidade e consciente é um monopólio em que tu entras voluntariamente. Eu tenho que saber o que é que vai acontecer. O que vai acontecer é que eu vou passar das trevas exteriores da multiplicidade, que tem altas vantagens para um indivíduo reprimido ou para um indivíduo inconsciente da sua sexualidade ou um indivíduo inconsciente dos seus valores. Então ele precisa de os reconstruir e vai reconstruí-los no mundo da multiplicidade. Isto é, poligamia. Se pudesse ser uma poligamia qualitativa, melhor. Porque as poligamias não são todas quantitativas. Não é? Não, nós estamos habituados a que a monogamia é qualitativa e a poligamia é quantitativa. Eu tenho monogamias quantitativas. Existem. Monogamias totalmente baseadas em interesses materiais ou em interesses de segurança psicológica. E a monogamia baseada na insegurança emocional é quantitativa. E poligamias qualitativas. É perfeitamente possível um homem amar várias mulheres e uma mulher amar vários homens. É uma poligamia de alta qualidade. Também existe. Não seria o primeiro marinheiro a escrever sobre isso. Só que nós habituamos a esta coisa primária de que a poligamia é sempre qualitativa, que a poligamia é sempre quantitativa e que a monogamia é sempre qualitativa. Quem é que disse isso? Agora, aquilo que eu estou a falar escapa a isto tudo. Eu estou a falar da monogamia qualitativa. Estamos aqui a criar uma tabela periódica das relações. Poligamias qualitativas, monogamias quantitativas, e agora chegamos ao que eu quero. Porque nós temos que ir numa direção. Tem a ver com os corpos superiores. A monogamia qualitativa só é possível em indivíduos altamente desenvolvidos psicologicamente. Ou indivíduos que têm um potencial de alta diferenciação psicológica. Senão, o que tu tens é uma monogamia que está a ser espartilhada por uma sociedade e por um conjunto de preconceitos. E a pessoa diz, eu sou monogâmica. Não, tu não és monogâmica. A sociedade é que criou uma rede de ferro à tua volta e tu tens medo de saltar fora daí. E isso não é monogamia qualitativa, isso é monogamia quantitativa. Ou se quiseres monogamia cultural, ou se quiseres monogamia social. E é contra isso que os D.H. Lawrences e as Anais Nans e todos os reinventores das relações, por bem e para o mal, se revoltaram. Foi que se chamasse qualitativa aquele círculo que não passava de um conjunto de hábitos sociais. Faço-me entender? É falso, é completamente falso. Ora, isso não existia nesta Idade Média a que eu me refiro. O que existe é o processo do masculino e do feminino serem usados pelo Logos para estimular a sensação de si, para ativar a identidade, para ativar a consciência de si. Amar é preferível a não amar. Como amar estava muito concentrado em amar os filhos, amar a Deus e amar o Rei, e como estes três polos do amor pré-medievais, se quiserem, da Alta Idade Média, eram insuficientes para a iniciação da humanidade, o Logos tirou o ato de amar do sacrário, do rei e dos filhos e colocou entre um homem e uma mulher. Não o fez pontualmente, porque, sabem, o cosmos faz experiências. Não, fê-lo de uma forma massiva e inaugurou uma era inteira. Isto é, de repente nasce na espécie a capacidade de amar exclusivamente. Se quiserem, é o amor condicional de alta qualidade. Tem tudo a ver com isso. Tudo que é o trovadoresco, o Dom Dinis também fez tudo quanto quis. Mas tudo o que é trovadoresco, tudo o que é
tudo o que tem a ver com o coração gentil e com o amor cortês são os rudimentos disto que fez a plataforma europeia. E ainda temos que ver qual é o lugar de Portugal dentro dessa plataforma europeia. Mas porque eu vou-vos dizer uma coisa que talvez vos ajude. Portugal nasce exatamente na mesma altura em que o amor romântico está a nascer na Europa. Foi no século XII. Quando Portugal está a surgir, surgem também os mitos do rei Artur, os mitos da cavalaria, os mitos trovadorescos. É quando uma época inteira se está a organizar para começar a amar massivamente de forma qualitativa. O amor qualitativo, que passa pelo consciente, que passa pelo coração e que cria a base para os corpos superiores, eu insisto, isto não tem nada a ver com... não sei, já vamos lá. Portugal nasce na mesma altura em que estes fatores surgem na humanidade inteira. E os mais sensíveis, às vezes, são aqueles que se julgam mais longe do amor romântico. Os que sentem que eu não cheguei lá, eu não consigo. Porque eles têm uma visão tão aperfeiçoada, aguda e perfect pitch que desistiram ou não concebem ou vão por outros caminhos. Vou repetir uma coisa que tem sido dito várias vezes. O problema do Oriente é a iluminação. Consiste em trazer a consciência de volta para o centro e, se possível, ensaiar o apagar o universo.